Primeiro, quero agradecer pela ordem alfabética, aos Buchhorns, aos Maresca e aos Vasconcelos pelo convite. Muito obrigado pela oportunidade de dirigir a vocês algumas palavras e, ao contrário do script do genro, me deram 10 minutos. Mas para mim, quando fala 10, já sabe que vai ser uns 25. O casamento é um mistério. Aliás, não sou eu que disse isso. A gente lê isso na Palavra de Deus, num texto que vocês todos conhecem muito bem. Efésios 5, versículo 31 a 33, eu leio. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher e os dois se tornam um só. Esse é um grande mistério. Mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Pois é. Esse conceito do casamento como uma ilustração do relacionamento entre Deus e as suas criaturas, quando elas estão plenamente resgatadas no Evangelho, em Cristo, não é uma metáfora, não é uma ilustração nova. Essa ilustração já existe no Antigo Testamento, não com tanta clareza, mas muitas vezes os profetas, falando em nome de Deus, e o próprio Deus, pelos profetas, na primeira pessoa, se dirigia ao povo dele como esposa. E ele falava como marido. Não é novidade. O casamento, nesse sentido, ele só tem uma explicação bíblica. Só tem uma maneira de interpretar bíblica. O casamento é uma expressão, é um reflexo, é uma ilustração do relacionamento de Deus com o seu povo, de Deus com os seus filhos. Isso que o casamento deve ser. Foi para isso que ele foi criado, inventado e nos dado de presente. E então eu gostaria de ilustrar isso nesse dia com uma passagem, na realidade uma menção a uma passagem do Antigo Testamento. E quem citou isso num discurso foi Estevão. Isso está lá no livro de Atos, no capítulo 7. E eu vou ler a partir do versículo 17, alguns versículos, prestem atenção. Aproximando-se o tempo em que Deus cumpriria sua promessa a Abraão, nosso povo se multiplicou grandemente no Egito. Eu pulei a parte inicial da mensagem do discurso de Estevão. Logo depois ele foi apedrejado. Eu espero que isso não aconteça comigo hoje. Nosso povo se multiplicou grandemente no Egito. Então subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia a respeito de José. Esse rei explorou e oprimiu nosso povo, forçando os pais a abandonarem seus filhos recém-nascidos para que morressem. Por essa época nasceu Moisés, um bebê especial aos olhos de Deus. Seus pais cuidaram dele em casa por 3 meses. Quando tiveram que abandoná-lo, a filha do faraó o adotou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso em palavras e ações. Certo dia, estando Moisés com 40 anos, resolveu visitar seus parentes, o povo de Israel. Ao ver um egípcio maltratando um israelita, defendeu o israelita e o vingou, matando o egípcio. Imaginou que seus irmãos israelitas entenderiam que ele havia sido enviado por Deus para resgatá-los, mas isso não aconteceu. No dia seguinte visitou-os novamente e viu 2 homens de Israel brigando. E tentando agir como pacificador, disse a eles: homens, vocês são irmãos, porque brigam um com o outro? Mas o homem que era culpado empurrou Moisés e disse:
quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Vai me matar como matou o egípcio ontem? Quando Moisés ouviu isso, fugiu e foi viver como estrangeiro na terra de Midian. E ali nasceram seus 2 filhos. 40 anos depois, no deserto próximo ao Monte Sinai, um anjo apareceu a Moisés nas chamas de um arbusto que queimava. Quando Moisés viu aquilo, ficou admirado. Aproximando-se para observar melhor, ouviu a voz do Senhor que disse: eu sou o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés tremia de medo e não tinha coragem de olhar. Então o Senhor lhe disse: tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Por certo tenho visto a aflição do meu povo no Egito, tenho ouvido seus gemidos e desci para libertá-los. Agora vá, pois eu o envio de volta ao Egito. Era esse o mesmo Moisés que o povo havia rejeitado quando lhe perguntaram: quem o nomeou líder e juiz? Por meio do anjo que apareceu a Moisés no arbusto em chamas, Deus o enviou para ser líder e libertador. Assim, com muitas maravilhas e sinais, ele os conduziu para fora do Egito pelo Mar Vermelho e pelo deserto durante 40 anos. 40, mais 40, mais 40, 120. Mas não é essa analogia que eu gostaria de fazer nessa noite. Não é essa a ideia principal. Quando Moisés, já com 40 anos, um adulto, grande, formado, famoso, poderoso, capaz, inteligente, sábio, com muito conhecimento, com muitos privilégios, ele sabia que ele não fazia parte do povo egípcio, que a origem dele era outra. Moisés tinha um problema de identidade. Quem sou eu? Realmente, estou aqui, vivi aqui, cresci aqui, sou diferenciado do meu povo, mas esse não é o povo da minha origem. Quem sou eu? Enquanto Moisés fazia essa pergunta, e ele imaginou eu imagino que ele cresceu com isso até os 40 anos, quando ele disse: agora é a hora, vou fazer alguma coisa. Eu devo esse momento, e toda a minha experiência até aqui deve ter sido importante para me levar para esse momento crucial da minha vida. Eu acho que eu posso fazer uma diferença no povo da minha origem. Ao mesmo tempo que Moisés estava vivendo esse conflito, quando ele crescia e tentando encontrar e responder a pergunta: quem sou eu? Para que eu estou aqui? Também o povo, que tinha as promessas, que tinha a história, estava lá, como escravo, numa terra estranha. O povo de Deus, o povo escolhido, a quem foi permitida a terra de Israel, a terra da Palestina. Eles também estavam com um problema de identidade. Afinal, nosso Deus vai ou não vai cumprir as promessas que Ele fez? Afinal, nosso Deus está ou não está sabendo do que nós estamos passando aqui? No tempo que José estava aqui, os nossos antepassados vieram e viveram com muitos privilégios, aquele tempo era bom, mas isso já passou. Nós estamos vendo uma outra realidade. Não conta pra gente essa historinha da carochinha que não funciona mais hoje, porque hoje a gente sabe o que significa ser um israelita na terra do Egito. É trabalho duro mesmo, é escravidão. Quem somos nós? Quem sou eu? 40 anos para Moisés e o povo chegarem àquele momento em que, especialmente Moisés, lutando com o seu problema de identidade, resolveu assumir o fato de que pertencia a Israel. E deu um passo afoito, um passo precipitado, um passo corajoso, mas não era exatamente aquilo que Deus tinha em mente. Ele não estava pronto. E aí, o texto, a narrativa continua, dizendo que ele foi fugindo para o deserto, porque nem o seu povo o aceitou como libertador, e muito menos os egípcios, que devem ter sentido, especialmente a corte de Faraó, deve ter sentido: puxa vida, a gente deu tudo para esse cara, e olha o que ele está fazendo.
Ele está apunhalando tudo que nós fizemos por ele pelas costas. Ele está negando e rejeitando. Ele não sabe quem ele é, ele não sabe de onde ele veio. Pega esse sujeito, vamos dar um jeito nele. E o jeito foi ele fugir. 40 anos depois, já com 80 anos, com 2 filhos, morando e pastoreando o rebanho do seu sogro, lá longe, no deserto. Não foi Moisés que resolveu visitar os seus parentes, o povo de Israel, como diz no capítulo 7, versículo 23. Foi Deus que resolveu visitar Moisés no deserto e o seu povo estava sofrendo na terra. E Deus costuma fazer assim, ele pega pessoas improváveis, em situação de desânimo e até mesmo de desistir de alguma coisa, de um sonho, e ali ele vai, quando a pessoa está no fundo do poço, e diz: está na hora, agora você está pronto para aquilo que eu tenho para você. Foram necessários 40 anos de Midian, de deserto, de pastoreio de ovelhas, de distância do seu povo, de lembrar, puxa, tudo que eu tinha no Egito, todos os privilégios, tudo que eu sei, toda a ciência que eu conheço, a minha eloquência, tudo isso. Poderoso em palavras, depois ele disse que não sabia falar. Mas tudo aquilo que eu tinha na mão, o privilégio, puxa, por que eu fui fazer? Imagina, 40 anos remoendo algo que podia ser, mas não foi. Que podia ter acontecido, mas não aconteceu. Por quê? A mesma coisa que aconteceu com Moisés durante 40 anos, o povo também passou nos próximos 40 anos. Por quê? Porque era necessário que Moisés fosse transformado. Algo precisava acontecer dentro dele. Ele tinha que mudar de dentro para fora. Não bastava simplesmente um cargo, um cajado, um cetro. Isso não é suficiente, uma posição. Não é isso que faz de alguém que tem autoridade do alto. A autoridade do alto, esse investimento vem do alto. Não é a gente que pega, não é a gente que desenvolve. É Deus que dá, é Deus que chama, é Deus que leva, é Deus que sustenta. Moisés precisava aprender isso. Ele precisava chegar ao ponto de entender que não dependia dele, mas havia alguém que podia usá-lo. A palavra aí é transformação, que envolve humildade, que envolve comer poeira, que envolve andar no meio do rebanho de ovelha que cheira mal, que dá trabalho, que não enxerga direito, que tem que ser protegido dos perigos. Moisés teve que aprender tudo isso. 40 anos. E finalmente, lá, naquele momento em que Deus visita Moisés, e através de Moisés Deus quer visitar o seu povo, Moisés recebe a missão. E a missão dura de conduzir um povo. Ele não sabia que ia levar mais 40 anos. Porque aquilo que Deus tinha feito na vida dele, Deus também precisava fazer na vida do povo de Israel. E Moisés ia viver junto com o povo tudo aquilo. 40 mais 40 mais 40. Identidade, transformação e missão. Nesses 120 anos de casamento, 40 de cada um, vocês tiveram o privilégio, ao contrário de Moisés, de iniciar esses 40 já sabendo quem vocês são, já tendo uma identidade clara em Cristo Jesus. Foi essa identidade em Cristo, inclusive, que uniu vocês, porque vocês se encontraram numa igreja, louvando, ouvindo a palavra, tendo comunhão com os filhos e filhas de Deus como vocês. Essa questão já estava resolvida. E Deus já tinha começado uma transformação na vida de vocês, inclusive uma transformação que foi cantada aqui junto com seus netos, naquela música que você compôs, depois que você se converteu, Norberto. A transformação tinha começado. Mas o casamento
ilustrado pelo que aconteceu com o povo de Israel no Egito, no deserto e com a vida de Moisés, é um processo em que Deus está moldando, transformando, santificando a nossa vida. No nosso caso e no caso de vocês, as três coisas estão acontecendo e aconteceram ao mesmo tempo, porque lá no início vocês já tinham entendido que Deus tinha uma missão para vocês. Vocês já faziam parte, queriam manifestar, divulgar, falar desse amor de Deus que tinha alcançado e estava transformando a vida de vocês. Que privilégio! Com certeza, vocês também, como o povo de Israel, que passou por esse tempo para Deus o provar, como diz a palavra de Deus, eu os deixei lá para provar vocês, para ver realmente o que estava no coração de vocês. E Deus está fazendo isso nesses 40 anos, na vida conjugal. Mas eu queria só destacar para nós, todos aqui que estamos hoje, para quem ainda não casou e para quem está começando o casamento ou não chegou tanto, e talvez até esteja fazendo a pergunta, será que está valendo a pena? Será que eu casei com o homem ou com a mulher certa? A decisão mais certa que um homem ou uma mulher pode tomar na vida é com quem ele e ela casam. Nós não casamos com quem a gente quer casar, a gente pensa que é assim, mas nós nos casamos com quem a gente precisa casar. Porque o casamento é uma oportunidade que Deus tem na mão, um prato cheio para transformar a vida da gente. Olha para esse exemplo. Olha para os 40 mais 40 mais 40. E tenha esperança. Renovem os votos, vocês que são casados. Renovem o amor, busquem novamente essa paixão, não simplesmente paixão carnal, mas uma paixão de alma, uma paixão de compromisso, uma paixão que começa com amor a Deus, e o amor de Deus derramado na vida de vocês pelo Espírito Santo. Olhem, porque aqui está uma ilustração do que Deus faz com cada um de nós e conosco como seu povo. Identidade, transformação e missão. Se esses três elementos estiverem presentes na sua vida conjugal, já, ou estiver no futuro, se você ainda não casou, como é o caso do mais novo ali, enfim, se isso acontecer, Deus realmente vai ser glorificado. E o mistério do casamento vai ser revelado para muita gente, principalmente para os descendentes, porque eles são os primeiros a enxergarem o que Deus está fazendo na vida dos seus pais. Agora eu sei que há entre nós pessoas também que por algum motivo ou por outro, a história do casamento não, vamos dizer assim, é uma história 100% feliz. Talvez porque houve separação, porque houve perda, porque houve tristezas, e essa história se interrompeu em algum momento. Eu não podia deixar de mencionar que a graça de Deus é suficiente em toda e qualquer situação. Toda e qualquer situação. E se a sua história conjugal por algum motivo se interrompeu ao longo do casamento, a minha oração, o meu desejo, eu sei que o desejo desses casais é que vocês experimentem, continuem experimentando, já têm experimentado a graça de Deus que é suficiente em todas as coisas. Queridos, esqueci a esmeralda. Eu descobri, eu não tinha me dado conta, que a esmeralda estava presente no jardim do Éden, o jardim de Deus. Está lá na Bíblia. Descobri também que a esmeralda estava presente no deserto, na roupa, na vestimenta dos sacerdotes. Estava lá na segunda ordem de pedras, estava lá a esmeralda, lá no deserto. E descobri que a esmeralda faz parte do quarto fundamento dos muros da cidade que desce do céu. No começo, no meio e no fim.
Que símbolo incrível para todos nós, e especialmente para vocês nesse dia. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém.